O que é o movimento de restauração das raízes judaicas da fé? Shalom, shalom, meus irmãos, irmão Wesley aqui para mais um vídeo interessante no nosso canal Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. Então, o tema é bem interessante, o que significa a origem, os textos bíblicos que nos provam sobre o movimento, sobre algo profético nesse movimento, juntamente com o movimento judaico-messiânico, que foi no vídeo anterior, né, que eu expliquei para os irmãos. Então, isso aqui já é mais para o movimento internacional, para as nações mesmo, para nós, gentios crentes, para os gentios que ainda não são crentes, mas que querem aprender as coisas do Eterno, que sentiram vontade, que se libertaram através do nome de Yeshua. Então, é um movimento bem interessante e que está unido, né, ao povo judeu messiânico, aos nossos irmãos judeus messiânicos, de levar a Torá para as nações, de levar Yeshua para os irmãos judeus. Então, bem interessante. Então, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Sobre o movimento da restauração das raízes judaicas da fé cristã. Eu coloco cristã para ficar mais fácil, tá, irmão? Para os irmãos entenderem, muitas pessoas estão aprendendo, então, para ficar mais fácil, tá? Então, existem vários registros históricos e patrísticos mostrando que, nos primeiros séculos, havia comunidades de discípulos de Yeshua HaMashiach composta por judeus e também gentios vivendo dentro de uma perspectiva fortemente judaica, especialmente ligados à Torá, ao Shabat e às festas bíblicas. Irineu de Leão, olha o que ele falava, ó. Na obra Contra as Heresias, Irineu fala sobre grupos de discípulos judeus de Yeshua conhecidos como ebionitas. Eles usam o Evangelho segundo Mateus somente e perseveram nos costumes para ele, lei, né? Mas o termo correto é Torá, instrução. Torá significa instrução, direção. É o ensino do Eterno, a direção do Eterno. Então, veja o que ele falou. Ele, na verdade, apresentou que existia um grupo chamado Ebionitas. E o que são os Ebionitas? Era um grupo de gentios, né? Judeus e gentios, em maioria gentios, que guardavam a Torá, que, né, observavam os mandamentos. Mas eles também eram mais extremistas, no sentido de que eles não liam as cartas de Paulo, eles não gostavam muito, né, achavam que Paulo era um grande traidor da Torá e tal. Mas eles faziam todos, né, assim, eles guardavam as tradições judaicas, aquela coisa toda. Até mesmo circuncidavam. Então esses são os ebionitas. Mas é bom, assim, a gente fazer um outro vídeo explicando sobre esse grupo. Né, sobre esse grupo. Mas Irineu aqui estava explicando que existiam gentios que estavam guardando a Torá. Eles observavam os mandamentos, e eram gentios. Estavam guardando a Torá juntamente com os irmãos judeus. Então esse era um grupo que o Irineu de Leão, que não é, ele era, infelizmente era antissemita, mas ele deixou registrado no seu livro. Então o Irineu deixou registrado que existiam judeus e gentios que guardavam a Torá, mesmo que muitos deles eram restritos, mas basicamente eles guardavam os mandamentos da Torá, né? Então, é um registro. Epifânio de Salamina, aqui, ó, em Panarião, que ele escreve, ele descreve os nazarenos, ó. Eles não diferem dos judeus, exceto por sua crença em Cristo. Usam não somente o Novo Testamento, mas também a Torá, os profetas e os escritos. Outro trecho. Não abandonaram a circuncisão, olha, o Shabat e as demais observâncias. O que significa isso? Que muitos deles, até mesmo por opção, circuncidavam. Isso não significa que é um mandamento obrigatório para o gentio crente, né? Porque ele já é circuncidado no coração através de Yeshua, no testemunho de Yeshua. Mas muitos deles tinham opção, eram livres para escolher isso, né? Essa aliança específica para o povo de Israel. Mas guardavam o Shabat e as demais observâncias, ou seja, festas bíblicas e também os alimentos. Olha que interessante. Veja o que declarou o Justino Marte, que também declaradamente era antissemita, não gostava dos judeus, não gostava, ele que separou ele que deu a ideia, né, de separar Israel da igreja, criar um outro sistema religioso chamado igreja e tal. Eles pegaram os termos e tal, e inventaram muitas doutrinas. Mas aqui, tá aqui, ó. Justino Marte. Mesmo discordando de algumas práticas judaicas, Justino admite em diálogo com Trifão que havia discípulos de Yeshua guardando a Torá. Ó. Olha o que ele fala. Há entre os cristãos alguns que desejam observar instituições dadas por Moisés. Olha só, então ele já começa a separar as coisas. E ao mesmo tempo creem em Cristo. Então ele mostra que existiam comunidades, existiam gentios que guardavam a Torá. Isso no primeiro século, final, né, início do segundo século depois de Cristo. Então, tá vendo? Então é a herança do que nós vemos lá em Atos capítulo 2, na igreja de Atos, né, conhecida como igreja de Atos. Conhecida até mesmo como igreja primitiva, mas na verdade não é primitiva, era o padrão que hoje as congregações deveriam viver. Então, conclusão histórica. Os testemunhos de Irineu de Leão, né,
Epifânio de Salamina, Justino Marte e muitos outros, né, mostram que existiram comunidades antigas, né, de discípulos de Yeshua compostas por judeus e gentios vivendo em continuidade com as práticas judaicas, ou seja, as boas tradições, né, não eram todas também, as boas tradições judaicas, e com forte ligação às raízes hebraicas da fé bíblica. Então, ou seja, eles guardavam os mandamentos da Torá, guardavam, né, as festas bíblicas, o Shabat como dia sagrado, né? Então eles guardavam tudo isso, eles observavam isso, ensinavam às próximas gerações. Isso eu estou falando judeus primeiramente, que eles receberam primeiro, e depois ensinaram os gentios que estavam se convertendo, irmãos. Então qual era o padrão de vida para o gentio? Naquele tempo que adorava deuses, agora o padrão era judaico, né? Não tem jeito. Era o padrão que eles viviam, né? Ou seja, era o padrão de quê? As práticas judaicas, né? É o povo judeu que recebeu os mandamentos, recebeu a forma de viver esses mandamentos, né? Adaptando a cada geração. Normal, irmãos. Agora aqui uma referências bíblicas que mostram judeus e gentios unidos. Lá no concílio de Jerusalém, né, que para mim é o único concílio realmente que aconteceu. Atos capítulo 15, mostra gentios entrando na fé judaico-messiânica, né? Botei messiânica aqui, mas é judaico-messiânica, sem abandonar a conexão com Israel. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 19, né? Paulo de Tarso ensina que judeus e gentios tornam-se um só povo. Romanos capítulo 11, os gentios são enxertados na oliveira de Israel, não substituem Israel. Zacarias capítulo 8, verso 23, profecia sobre as nações buscando o Deus de Israel. Então, meus irmãos, para encerrarmos, né? Então, os irmãos viram com os textos bíblicos, os irmãos podem observar depois, pegarem todos aqueles textos bíblicos, ler certinho, analisar direitinho, os irmãos vão ver que esse é o padrão de vida que os irmãos gentios, né? Os gentios crentes, que mais tarde depois foram chamados de cristãos, não importa, mas eram gentios crentes, discípulos de Yeshua. Mas a ótica de vida era judaica. A ótica de vida, de prática da Bíblia, das coisas do Eterno. A Bíblia que eles tinham naquele tempo era a Torá, eram os profetas, né, os escritos dos profetas, os escritos. Então, porque ainda não existia ainda os textos que nós conhecemos como o Segundo Testamento, né? A Segunda Aliança. A gente não tinha. Então os textos que eles usavam eram o que a Bíblia que eles tinham era o Primeiro Testamento. Então o padrão era judaico, era a Torá, os mandamentos do Eterno. A Torá não é só sacrifício, compreende? Muito nos ensinam, né? Já nos ensinam tantos e tantos séculos de que a Torá, a lei de Deus era uma lei muito ruim, uma lei, né, de sacrifícios e de apedrejamentos e coisa e tal, mas a gente analisando, estudando direitinho, tudo bonitinho, pegando os ensinamentos dos rabinos, tanto os ortodoxos e honestos, quanto também o judaico-messiânico, você vê que, assim, não era dessa forma, não era pegava a pessoa e apedrejava ou fazia... Não era assim, meus irmãos, era todo um processo, e às vezes nem tinha um Eterno por misericórdia, ele liberava, por misericórdia, né? Então, assim, a gente tem que analisar o contexto histórico, o contexto cultural, social, para a gente não criar doutrinas. E o que mais a gente vê hoje são um monte de doutrina que não está na Escritura Sagrada. Foram por causa de doutrinas anteriores de antissemitas, de homens antissemitas que não gostavam do povo judeu, não gostavam da lei do Eterno. Para eu saber o que é pecado, irmãos, o próprio apóstolo Paulo fala, né? Lá em Romanos capítulo 7, verso 14, em outras passagens, ele fala, para eu saber o que é errado e o que é certo, o que agrada ao Eterno e o que não agrada, eu preciso entender a Torá. Né? Claro que foi traduzido como lei, mas quando os irmãos leem lá o termo lei, é Torá. E outras formas, né? Lei, às vezes, lendo o contexto, vai ver que é doutrinas. Então temos que estudar o contexto. Mas quando Paulo fala isso, né? Como é que eu vou saber o que é pecado, o que está transgredindo uma ordem do Eterno, a vontade de Deus, se não tiver mandamento? Entendeu? Então, assim, para a gente analisar os nossos pecados, as nossas falhas, que nós falhamos e pecamos, mas como é que eu vou saber disso? Se não tiver um mandamento que explique que eu estou pecando e que eu estou agradando ou que estou desagradando o Eterno. Então, são essas coisas, é a Torá para isso.
A Torá é pra gente o quê? É uma direção, a direção pra gente chegar, né, ter novidade de vida, nos libertarmos de muitas coisas, né, buscarmos ser pessoas realmente corretas, né? É difícil, pra caramba, muito difícil, mas é a direção do Eterno, são os ensinamentos do Eterno para que tenhamos um padrão de vida bom, espiritualmente, até mesmo profissionalmente, na vida particular, social. Compreende? Então, é a direção do Eterno, para que a gente viva em novidade de vida e também, claro, libertos e seguindo os perfeitos passos do Senhor Yeshua, né? Esse é o objetivo da Torá. Então, a restauração das raízes da fé tem essa missão, juntamente com o movimento judaico-messiânico, de ensinar gentios das nações, né, o padrão do Eterno, a vontade do Eterno através da sua Torá. Ver que não é uma seita, nada de religião nova, nada disso. É voltarmos, é restauração, voltarmos ao que era antes. Compreende? Bom, espero que esse vídeo seja muito edificante e, né, bem interessante para você, não só para o seu conhecimento, mas também para a sua caminhada, né, em nome de Yeshua HaMashiach. Peço a você para compartilhar, se inscrever, curtir, deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente, salvar nas suas playlists, né, e compartilhar também nas suas redes, né, nas suas plataformas de rede social, né, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, para a gente alcançar mais pessoas, ensinando de forma leve e agradável aos ouvidos de todas as pessoas. Nosso objetivo é sempre isso, é levar de forma leve, tranquila, em paz, para que todas as pessoas possam compreender que a Torá é muito boa, a Torá é santa, justa e boa, como Paulo fala, Romanos capítulo 7, verso 12. E é verdade, irmãos. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Shalom, shalom.